Code Open. O alerta de hoje parece técnico demais para virar manchete. Regras de no proxy, endereços de loopback, propriedades de configuração e um cliente HTTP chamado Axios. Mas é exatamente nesses detalhes que muitas aplicações modernas decidem se uma requisição vai para a internet, para um proxy corporativo, para um serviço interno ou para o próprio localhost. Nas últimas 24 horas, a NVD modificou um conjunto de entradas envolvendo Axios, incluindo a CVE 2025. 62718, crítica com CVSS 9,9 no dado coletado, e outras falhas relacionadas a proxy, loopback, prototype pollution gadget e configuração no adaptador HTTP. Tese central: as CVEs recentes do Axios mostram que em aplicações e agentes de inteligência artificial, a rota de uma requisição HTTP é parte da fronteira de segurança, não apenas detalhe de rede. Pergunta dramática: se uma automação ou agente de inteligência artificial pode receber uma URL externa, quem garante que essa requisição não vai contornar o proxy, tocar localhost ou herdar uma configuração perigosa? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá prova de conceito payload, passo a passo de exploração, nem detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é explicar por que um pacote aparentemente comum de requisições HTTP pode virar prioridade para times de plataforma, segurança de aplicações, DevSecOps e equipes que estão colocando agentes de inteligência artificial em produção. Vamos aos fatos confirmados. A NVD registra a CVE 2025, 62718 em Axios, cliente HTTP usado em navegador e Node.js. A descrição diz que antes das versões 1.15.0 e 0.31.0, o Axios não tratava corretamente a normalização de hostname ao verificar regras de no proxy. A consequência descrita é que requisições para endereços de loopback como localhost e variações equivalentes poderiam contornar regras esperadas de proxy. A métrica coletada marca severidade crítica CVSS 9,9. A entrada foi modificada em 20 de julho de 2026. A segunda entrada do recorte é a CVE 2026-42043. Ela também envolve Axios endereços de loopback. A descrição da NVD diz que antes das versões 1.15.1 e 0.31.1, um atacante capaz de influenciar a URL de destino de uma requisição Axios poderia usar endereços dentro da faixa 127.0.0.0/8, além de localhost para acionar acesso local. O score coletado aparece como alto. O ponto defensivo é claro: validar apenas a palavra localhost não basta quando existem formas equivalentes de chegar ao loopback. A terceira é a CVE 2026-42044. A NVD descreve uma condição de prototype pollution gadget em Axios entre a versão 1.0.0 e antes de 1.15.2. O texto não diz que o Axios sozinho polui o protótipo em qualquer aplicação. A preocupação é que se a aplicação já permite poluição de object.prototype, certas propriedades podem ser usadas como gadget para influenciar comportamento de requisição. Isso muda a leitura de risco. Uma falha de aplicação aparentemente separada pode ganhar impacto quando encontra uma biblioteca com configuração sensível. A quarta entrada é a CVE 2026-42264. Ela descreve que 5 propriedades de configuração no adaptador HTTP do Axios: autenticação, base URL, socket path, before redirect e insecurity parser, poderiam interagir com dados herdados de forma perigosa antes da versão 1.15.2. A orientação defensiva geral é atualizar para as versões corrigidas e revisar onde dados não confiáveis conseguem influenciar configuração de cliente HTTP. A linha do tempo importa. Muitas dessas entradas foram publicadas antes, mas a janela relevante de hoje é a modificação registrada pela NVD em 20 de julho. Para uma equipe operacional, isso é sinal para reabrir triagem. A severidade, referências, advisorias ou pacotes afetados podem ter sido enriquecidos. Não é preciso esperar exploração em massa para verificar dependência, versão e exposição. Por que Axios merece atenção? Porque ele fica no caminho entre código e rede. Aplicações web chamam apps com Axios. Backends em Node fazem integrações com parceiros. Ferramentas de SEI consultam serviços. Dashboards puxam dados. Bots fazem automação. E cada vez mais, agentes de inteligência artificial usam ferramentas que por baixo disparam requisições HTTP para buscar páginas, chamar apps, baixar artefatos ou consultar serviços internos autorizados. Quando uma biblioteca HTTP erra a fronteira entre destino externo, proxy e localhost, o risco não é abstrato.
O ângulo de inteligência artificial aqui é real, mas precisa ser preciso. As fontes consultadas não afirmam que essas CVEs foram exploradas por modelos generativos, nem que houve vazamento específico causado por um agente de inteligência artificial. O ponto é arquitetural. Agentes de inteligência artificial são frequentemente conectados a ferramentas, navegador, cliente HTTP, conector de documentação, integração com ticket, busca em repositório, chamada para a API interna. Se o agente recebe uma URL, um documento ou uma instrução vinda de fora, e alguma ferramenta usa Axios para buscar recursos, a política de rede dessa requisição vira controle de segurança. Imagine 3 cenários defensivos. Primeiro, um assistente interno recebe links de clientes para resumir documentação e usa um serviço Node.js para buscar o conteúdo. Segundo, um agente DevOps lê tickets e consulta endpoints para diagnosticar incidentes. Terceiro, um pipeline de inteligência artificial indexa páginas e arquivos de fornecedores, normalizando o conteúdo antes de enviar para a busca semântica. Em todos os casos, a pergunta não é se o modelo é inteligente. A pergunta é se a ferramenta HTTP respeita limites. Proxy obrigatório, bloqueio de loopback, lista de destinos permitidos e separação entre entrada não confiável e configuração. Também é importante separar risco real de ruído. Confirmado, há múltiplas entradas NVD para Axios modificadas na janela das últimas 24 horas. Confirmado, uma delas aparece como críticas CVSS 9,9, envolvendo normalização de Ostnami e no underline proxy. Confirmado, outras entradas tratam de loopback, prototype pollution gadget e propriedades de configuração do adaptador HTTP. Confirmado, as referências incluem advisorias do GitHub, commits, releases do Axios e erratas de fornecedores como Red Hat. Não confirmado por este relatório, campanha ativa, exploração em massa, vazamento específico, ou uma cadeia universal que comprometa qualquer aplicação que tenha Axios instalado. O impacto depende de contexto. Uma aplicação que usa Axios apenas para chamar uma API fixa e controlada tem risco diferente de um serviço que aceita o URL do usuário. Um backend que roda em rede isolada tem risco diferente de um agente com acesso a serviços internos. Uma dependência em bundle de front-end tem risco diferente de Node.js no servidor. A presença do pacote é o começo da triagem. O fluxo de dados decide prioridade. O que muda agora para equipes de desenvolvimento? Primeiro, inventário. Verifique Axios em package.json, logfiles monorepos, imagens de container, funções serverless, ferramentas internas e dependências transitivas. Não olhe só para o aplicativo principal. Olhe para workers, bots, scripts de build, conectores e serviços auxiliares. Em ambientes com agentes de inteligência artificial, inclua as ferramentas que fazem fetch, navegação, scraping permitido, consulta de API e integração com sistemas internos. Segundo, atualização. As referências públicas apontam correções em linhas específicas. Versões novas da família 1.15 e 0.31 aparecem nas descrições da NVD para diferentes CVEs. A ação segura é usar o advisor oficial do GitHub, o changelog do Axios e o fornecedor da sua distribuição para escolher a versão corrigida adequada ao seu ecossistema. Depois de atualizar, rode testes de integração, porque mudanças em proxy e parsing de URL podem alterar comportamento de rede que antes estava implícito. Terceiro, não confie apenas no patch. A defesa robusta não depende de uma biblioteca jamais errar. Se a aplicação aceita URL de usuário, aplique a lolist de domínios, bloqueie ranges internos e loopback, normalize os names antes de decidir, resolva DNS com cuidado, trate redirecionamentos como nova decisão de segurança e registre o destino final. Se um agente de inteligência artificial usa a ferramenta HTTP, limite o escopo dessa ferramenta. Agente que precisa ler documentação pública não precisa alcançar metadados de cloud, painéis internos ou endpoints administrativos. Quarto, revise proxy corporativo. No underline proxy parece detalhe operacional, mas é controle. Em muitas empresas, o proxy faz inspeção, autenticação, DLP, registro e bloqueio de destinos proibidos. Se uma requisição contorna proxy por normalização incorreta de Ostnami ou por faixa de loopback equivalente, parte desses controles desaparece. Segurança de aplicações e redes precisam conversar. Qual tráfego deve passar pelo proxy, quais exceções são permitidas, e como a aplicação impede que entrada externa escolha exceções. Quinto, olhe para a SSRF sem transformar isso em tutorial. O termo SSRF descreve quando um sistema faz requisições para destinos escolhidos ou influenciados por terceiros.
A CVS de loopback e no underline proxy não significam automaticamente SSRF em toda a aplicação, mas aumentam a tensão em qualquer lugar onde URLs externas entram. Monitorar tentativas bloqueadas, destinos incomuns, redirecionamentos inesperados, chamadas para ranges internos e falhas repetidas de conexão ajuda a identificar abusos sem divulgar caminhos operacionais. Sexto, trate prototype pollution como encadeamento. Muitas equipes corrigem poluição de protótipo pensando apenas em erro de lógica local. A entrada CVE 2026-42044 lembra que objetos poluídos podem influenciar bibliotecas que leem opções por herança. A resposta é validar entrada, criar objetos sem protótipo quando apropriado, evitar merge profundo inseguro, congelar configurações sensíveis e passar opções explicitamente para clientes HTTP. Não deixe a outro base URL, socketpath ou parser serem herdados de dados que vieram de fora. Sétimo, prepare uma verificação específica para a inteligência artificial. Lixe agentes, assistentes, copilotos internos e automações que podem buscar URLs. Para cada um responda: quem fornece a URL? Quais redes a ferramenta alcança? Ela segue redirecionamentos? Usa proxy obrigatório? Bloqueia localhost e ranges privados? Publica resposta em espaço público? Registra destino final? Existe aprovação humana quando o conteúdo externo pode influenciar chamada para sistema interno? Essas perguntas valem mais do que perguntar genericamente se o modelo é seguro. Para líderes, a mensagem é simples: bibliotecas HTTP são infraestrutura crítica. Elas determinam para onde a organização fala. Em um mundo com agentes de inteligência artificial, essa fala pode ser disparada por texto natural, ticket, documento ou página. Se a política de rede não estiver codificada fora do modelo, o agente pode receber uma instrução aparentemente inocente e acionar uma ferramenta com alcance maior do que deveria. Para equipes pequenas, a sequência mínima é objetiva. 1. Localizar Axios e versões. 2. Atualizar conforme advisory oficial. 3. Procurar endpoints que aceitam o URL de usuário ou documento externo. 4. Bloquear localhost, ranges privados e metadados de cloud por padrão. 5. Exigir a lolist quando a função precisa buscar recurso remoto. 6. Revisar logs de saída HTTP, especialmente em serviços que processam tickets, links ou arquivos de terceiros. Para empresas maiores, acrescente SOM, análise de logfiles em CI, política central de egress, testes de segurança para URL normalization, simulações defensivas de redirecionamento, revisão de agentes de inteligência artificial e telemetria de proxy. Se há dados regulados, documente a avaliação. As fontes consultadas não confirmam vazamento, mas um desvio de rota HTTP pode virar incidente se tocar dados internos, chaves, metadados ou sistemas protegidos. Resumo defensivo final. O conjunto Axios modificado pela NVD nas últimas 24 horas destaca riscos em no underline proxy, loopback, prototype pollution gadget e configuração do adaptador HTTP. A CVE 2025-62718 aparece como crítica no dado coletado. As demais reforçam que destino, proxy e opções de requisição são fronteiras de segurança. O plano é inventariar, atualizar, restringir egress, validar URLs, bloquear destinos internos por padrão, revisar agentes de inteligência artificial e monitorar comportamento anômalo de requisições. A resposta para a pergunta dramática é esta: quem garante que a requisição não vai para o lugar errado não é o modelo e não é a boa intenção do usuário. É a arquitetura, menor privilégio, allow list, proxy obrigatório, validação independente, logs e atualização rápida. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva sem sensacionalismo, com foco no ponto em que código, rede e inteligência artificial se encontram.